Fala galera! Está começando agora mais um episódio do Road Dev Podcast, o seu podcast semanal de tecnologia que te ajuda a não fazer update sem erro. Eu sou o Douglas Amalho e estou aqui ao lado dele, o nosso mestre dos magos do desenvolvimento, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você tá? Opa, tudo bom, Douglas? Pois é, e aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá hoje bater um papo sobre como escolher tecnologias, né? Como é que vocês fazem? Vocês têm problemas com isso? Exatamente. Hoje a gente vai discutir sobre vários pontos, os problemas que nós temos, decisões boas, decisões ruins, quais são os pontos que a gente leva em consideração, o que a gente tem que enxergar na hora de adotar uma tecnologia, isso e muito mais hoje no nosso sexto episódio, né, Adriano? Daqui a pouco a gente Pois vai é. comemorar 10 episódios de Road Dev, né? Aham. E vai ser fantástico. Bem, pessoal, essa questão das tecnologias vem num momento em que todo mundo sabe que galera de desenvolvimento é ligado no Trend Topics, é ligado em novidade. Nós estamos o tempo todo aí publicando frameworks novos, bibliotecas novas, subindo por request. Tipo, hoje nós temos uma grande explosão de coisas. E isso é ótimo, né? É muito bom a gente ter escolha. Essas escolhas, para a gente ter sucesso em cada uma delas, a gente precisa ter critérios, né? Num universo gigante de frameworks JavaScript, de frameworks back-end, de formas de você processar em batch, processar em streaming, HTML, JSON, REST, WCF, SOA. A gente tem um monte de padrão e um monte de framework para fazer um monte de coisa. Quando a gente vai escolher um framework, ou qualquer que seja a dependência, a gente está sempre faminto por inovação. Eu estou sempre olhando para frente, tanto para novas técnicas, serviços e tal. Mas assim, essa empolgação pode acabar tirando o que é o mais importante de tudo, que é a tecnologia, ela serve ao cliente e não o cliente serve à tecnologia. Ou seja, a decisão que a gente toma, ela tem que ser em prol do projeto que nós estamos fazendo, não o contrário. A gente não pode virar refém das nossas escolhas. Por isso é muito importante a gente ter critério no em qual frente que a gente vai atacar para fazer boas escolhas nesse universo de muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né, Adriano? Pois é, é bem por aí, Douglas. Isso aí que tu falou é bem importante, essa questão da tecnologia servir ao cliente, né? Uma coisa que a gente sempre tem que considerar, apesar de ser bem difícil, assim, a gente vê a inovação, a gente vê as novas tecnologias surgindo, funcionando melhor, mais rápido, mais seguro, ou trazendo um recurso que você estava buscando e tal. É difícil, às vezes, controlar o ímpeto de querer usar, de querer integrar. Uma coisa que eu costumo pensar e considerar nesse momento assim de tantas possibilidades, bem na linha do que o Douglas falou aí, que a tecnologia tem que servir ao cliente. Então eu considero que a tecnologia sozinha não faz nada, ela depende de pessoas e ela depende de processo. Você nunca vai conseguir que a tecnologia sozinha resolvam os problemas, né? Assim, eu vou trazer determinada tecnologia porque ela vai me disponibilizar isso e aquilo. Então, assim, é importante você realmente avaliar aquela tecnologia em termos de contribuição e de impacto para o teu projeto, né? Porque no fim das contas, você não vai entregar aquela tecnologia funcionando mais ou menos, ou funcionando mal, ou funcionando bem, não. Você vai entregar um projeto que vai usar aquela tecnologia. Então, é importante considerar a tecnologia como um suporte ou como uma ferramenta dentro desse pacote aí, onde as pessoas vão produzir alguma coisa organizadas com processos e instrumentada com tecnologia, né, para agregar valor ao produto do cliente ao qual você estiver trabalhando. E tipo, é complicado porque, por exemplo, vai passando o tempo e a gente vai
amadurecendo também a linha de raciocínio que a gente toma até finalmente se decidir, né? Tipo, é justamente o processo que nós falamos no episódio anterior de sangrar bastante. Você perde muito ponto de vida até que você chega num momento em que você começa a ponderar um pouco mais as coisas e pisar um pouco mais atrás, mas Ah, não porque você não quer, né? Não, pois é, tipo, então. a gente quer o tempo todo tá usando coisa nova, né, Adriano? É aquele negócio, né? Assim, o cara, quando a gente faz aquela pergunta assim, como é que eu sei que eu sou sênior, assim? É quando você começar a ter esse sentimento, assim, antes É, de tipo, por usar as aí. tecnologias, né? Exato, exato. Tipo, eu quero muito, gente. Eu quero baixar o Angular 9, eu quero pegar o Vue 4, quero trabalhar com Batch, quero botar o Kafka. Mas, gente, antes disso, existem alguns pontos que a gente tem que levantar. Por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está considerando como é que ela vai se adequar à nossa equipe. É porque existem muitas expectativas em um projeto, né? Da mesma forma como a gente comentou lá no episódio 3 em que a gente fala sobre agilidade, em que a gente fala sobre a prática de agilidade no nosso dia a dia, todo mundo tem uma expectativa, todo mundo tem um objetivo e tem aquele objetivo que é comum, né? O cliente tem pressa, o chefe quer lucro, o gerente quer produtividade, e o desenvolvedor quer fazer a entrega dele da forma mais fluida possível, usando coisas legais, então sentindo o prazer, né, de fazer o que está fazendo. A empresa busca produtividade e lucratividade. E isso não necessariamente está relacionado com o framework mais recente. Então, casar isso é muito importante, né? E dependendo da empresa ou do projeto, ele é crítico, assim. Aquele projeto vai marcar a empresa ou vai demarcar um território importante para a empresa, né, assim. E isso não é o label, tecnologia X, que vai te dar o suporte para marcar esse território. Vai ser o produto gerado dela, né? Exato, que vai lá pro cliente, né? Ele não sabe se você ali por baixo dos panos tá usando RabbitMQ ou então tá usando Kafka, entendeu? Ele sabe que ele tá usando algo que ele pagou para você fazer, né? Tipo, claro, né? Sempre existem projetos e projetos, mas em geral ele quer ser bem servido, né? E assim, essa lucratividade ela não tá relacionada com, ela pode não estar relacionada com o framework mais recente. Ou seja, a gente tem que entender que às vezes a adoção de tecnologia para a empresa, ela tem que ser benéfica não para você, mas para a empresa e para todo mundo, né, que está envolvido no projeto. Pois é, então, essa coisa da tecnologia mais recente eu acho bem complicada, assim, porque a pessoa associa, muitos técnicos associam isso à inovação à coisa mais nova. Mas na verdade não é assim. A inovação depende mais da sua habilidade do que da tecnologia que você está usando, assim. Porque se a gente for Sim, considerar, por exemplo, C++, são linguagens antigas, em tese, você você não conseguiria gerar, seguindo por essa premissa, você não conseguiria gerar inovação. E, no entanto, não é isso que acontece, né? Hoje, você tem C++ em uso ainda, né? Não com a mesma força, porque antigamente eram poucas possibilidades e hoje são diversas, mas você consegue trabalhar, você consegue gerar inovação com ele, como o Node.js escrito em C++, né? Você consegue gerar inovação com qualquer tipo de tecnologia, seja nova, seja velha. Agora, o que vai definir, né, são os critérios que você vai usar para selecionar e dependendo do que você quiser fazer, né, você pode inovar de várias maneiras, seja na forma de usar, seja na arquitetura que você está construindo, enfim, seja no estilo de aplicação, trazendo uma tecnologia que não é de muito uso. Então, assim, são várias formas que você pode usar, inclusive a tecnologia que já está ali disseminada na sua empresa, que é antiga, que todo mundo está de saco cheio. Sempre há a possibilidade de você trabalhar com a inovação. Então, é importante desvincular essa coisa de framework novo, projeto novo, isso não é sinônimo de inovação. Você até pode fazer uma coisa comum,
né, ou até antiquada com uma tecnologia nova. Essa cilada, e você cai nela nos dois, né? Tipo, tanto em Aham. projeto novo quanto em projeto antigo. Então, assim, eu acho que tem dois pontos que são. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós sempre esperamos um projeto novo para melhorar, né? Tipo, Aham. a gente sempre espera um projeto novo para corrigir as coisas que a gente fez na atual, sempre espera um projeto novo para colocar tecnologia nova. Mas não é esse o caso. O tempo todo você tem que estar buscando ferramenta que vai resolver problemas, né? E esses problemas podem acontecer no seu projeto atual. Ninguém diz que não vai, né? Então, você vai esperar mudar, virar a página para poder corrigir aquele problema? Então, tipo, isso é muito delicado. A gente às vezes acaba sendo refém da tecnologia por causa disso. Porque a gente não ponderou nada disso, né, Adriano? Tipo, você vira refém do que você escolheu, e aí já era. Até interessante isso que tu falou de esperar virar a chave e tal, o volume de projetos legados em produção hoje é maior do que os projetos novos, assim. E você conseguir inovar em um projeto novo, ou seja, você conseguir reduzir custo, conseguir otimizar o tempo, conseguir melhorar a capacidade de processamento ou incluir uma forma mais eficiente dos usuários interagirem, ou seja, você trabalhar com um sistema que já traz lucro para a empresa, ou seja, ele já tem uma bagagem e você conseguir inovar pode te trazer um retorno muito maior do que pegar e jogar tudo fora com o pretexto de inovar, de melhorar e tal, e aí você acabar ficando com critérios, com uma linha de corte tão elevada que vai exigir de você em frentes diferentes, né? Ou seja, você tem o que disseminar uma tecnologia nova, você tem que fazer aquela tecnologia nova atender aos critérios da solução antiga. Quem não teve o problema de tirar um sistema antigo do ar, colocar um sistema novo e aí começarem as reclamações? Ah, mas esse problema não acontecia antes. Ah, antes não dava assim e agora, né? Então, Tiro certo. Tá, então assim, às vezes, pra gente não cair nessa cilada de virar refém da tecnologia, a gente precisa então entender primeiramente o que a gente está buscando dela, né? Quais são os problemas que a gente quer resolver? Qual que é o esforço e o investimento para se adotar aquela tecnologia? Né? Não dá para experimentar coisas novas em projetos de alto risco, ou então projetos que tenham recursos e prazos limitados. Escolher bem o momento que possui mais condições de sucesso é importantíssimo para a gente não frear decisões técnicas no futuro, porque a gente gastou é a bem bala no momento isso que tu errado. falou é bem interessante. Gastar bala no momento errado. A gente ter critérios bem definidos na hora de selecionar a tecnologia vai ajudar exatamente a gastar essa bala no momento certo. Sim, vai ter momento que você vai ter que arriscar numa tecnologia nova, num projeto crítico com prazo curto, vai, mas que seja no momento onde realmente vale a pena. E aí você avalia, né, a tecnologia, a maturidade, avalia a viabilidade e alinhamento com o projeto. Então você procura cobrir várias possibilidades ali dentro do possível, ter controle sobre o aspecto mais amplo possível do impacto daquela tecnologia que você está trazendo. Claro que num cenário normal, incluir uma tecnologia num determinado projeto que não havia demanda para isso, que não havia necessidade, assim, gratuitamente, né? Isso aí pode te trazer problemas no futuro, né? Seja por o time não adotar, enfim, você não conseguir disseminar, você não tiver força para disseminar aquilo, que uma coisa que às vezes acontece quando você seleciona algo e não avaliou corretamente a equipe ou o projeto, é você não ter fôlego para ter tempo de amadurecer aquela tecnologia dentro do projeto. Uma das dificuldades que eu encontro, assim, sempre que eu vou tentar aplicar alguma coisa nova,
é que, tipo, muitas vezes falta referência técnica interna, né? Porque não adianta o nosso ensejo de querer fazer alguma coisa nova, melhor, maior e mais legal, se a gente não tem ferramental e pessoas, principalmente, que nos apoiem nessa decisão. Porque isso significa que você vai ser a referência para aquilo que você está querendo implantar. Não importa que o sucesso seja coletivo, as pessoas sempre buscam uma referência. E no momento que você traz para a mesa alguma coisa nova que o pessoal compra, o pessoal vai existir uma certa cobrança de que você acompanhe o time com relação à referência técnica, né? Tipo, os problemas que aquilo gera, você Aham. consegue responder? Tipo, se a sua decisão tecnológica ela também não é comprada pela equipe, você também tá com um problema enorme, porque no momento que você não estiver Sim. junto, o pessoal vai começar a burlar aquilo que você fez, entendeu? E aí, tipo, não foi comprado, ninguém se engajou, porque todo mundo achou que foi uma decisão muito arbitrária. E aí, assim, não vai dar certo. E aí, o que que isso vai acabar acarretando? Vai vir um monte de bug, a produtividade vai cair demais. Se a produtividade cai, lucro cai, aí a empresa começa a querer botar o pitaco onde ela não deve, né? Você vê o gestor, o gerente de projeto começar a falar que quer usar jQuery, entendeu? Porque na época do jQuery ele entregava mais rápido, sabe? Como isso, tipo, não faz sentido, entendeu? É por quê? Porque foi uma decisão tomada na hora errada, entendeu? Sem referências Pois é, técnicas que é bem suportassem isso. importante isso que tu falou, referências técnicas. A inovação depende de referência técnica e referência técnica depende de liberdade, né? Só que liberdade aí depende de trabalho em equipe, porque você não pode também na empresa, cada um faz o que quer e aí no fim todo junta tudo e sai uma coisa maravilhosa. Não, não é assim que funciona. Infelizmente não existe esse arco-íris Pois lindo, é, né, no né? final do pote. Ainda não, né? A gente ainda não conseguiu Não, inventar não. isso, né? Eu considero que trazer uma tecnologia nova, ela vai gerar dois impactos, assim. Um é o conceitual e a outra é a própria quebra tecnológica, né? Porque cada tecnologia vai agregar as características dela e dependendo do estilo dela, se ela é de stack ou se ela é específica, se ela é, digamos, opinionated, né? É. Assim, ela já define algumas características que você não pode mudar, né? Se ela não é aberta, então isso aí tudo você precisa considerar como esses fatores vão impactar a sua equipe ou a sua empresa. Porque quando a gente seleciona tecnologias para um novo projeto, ou para um módulo, ou para uma extensão, enfim, ou para um refactoring, não importa. Quem traz a tecnologia precisa conseguir engajar o mínimo de pessoas ou já ter começado a preparar algumas pessoas para te dar o suporte, mas o papel de referência realmente sempre cai para você, E não dá para porque aprender com um código em produção, né? exatamente não dá para ir colocando. Pois é, que tem aquelas tecnologias que a curva de aprendizado, até 50% você vai e tal. O problema é que em produção o comportamento dos usuários da aplicação em termos de volume, de dado, de acessos, enfim, isso aí ele não está limitado aos 50% que você domina, o que você aprendeu, ou de repente você nem domina, você simplesmente conseguiu a partir da documentação fazer, mas não está pronto para os problemas que vão acontecer, porque a gente não faz software infalível, não adianta. A gente tem os JITs aí, os runtimes, e a maioria das linguagens hoje usam runtimes que interpretam e geram código de máquina. Então, assim, se a semântica dele interpreta de forma diferente, ele vai gerar um código diferente e pode gerar um código com bug. É um bug que você nem sabe que poderia acontecer, mas ele vai acontecer e você vai ter que lidar com ele. Você vai ter que entender o que está acontecendo para saber o que fazer. Até interessante, eu vi uma palestra uma vez de um arquiteto do LinkedIn
E era sobre microserviços, né? E ele falando, não, aqui no LinkedIn, todos os serviços, todos os microserviços são em Java. Aqui não existe essa onda de microserviço poliglota. Por quê? Porque nessa onda de se produzir o serviço especializado, usando a tecnologia mais adequada para aquilo, para aquela atividade, para aquela função, ele praticamente demanda que os técnicos, que o time seja um time de super-homens, Sim. que conheçam a fundo todas as tecnologias que estão sendo usadas em todos os serviços, né? Ou seja, o Douglas ele é especialista em .NET e aí o Adriano faz o serviço em Python, só que no dia que o do Python dá problema, o Adriano não tá lá. E Aí aí? lascou. Pois é, então vai ligar para ele e falar, Adriano, por favor. E aí, como é que faz? Me O ajuda. Douglas vai ter que resolver. É. Então é importante a gente considerar a tecnologia, né, que está sendo escolhida dentro desse cenário. A gente às vezes é conduzido, né, pela Trend Topic, por exemplo. Esses dias eu li um artigo na InfoKill que já estava tratando sobre, tipo, a acessão em queda dos microserviços, por exemplo, né? Porque você explode a Né? parada e aí explode um monte de framework, um monte de coisa que fazem coisas legais, mas não é para todo mundo, não é para todo momento, não é para qualquer coisa. E toda tecnologia que você decide adotar, ela tem investimento. Investimento de quem? Né? Então, por exemplo, se eu quero É, colocar uma tecnologia no projeto porque eu gosto dela, eu gosto muito do Zero Me Kill. Eu quero colocar o Zero Me Kill na minha empresa. E aí, tipo, essa é uma decisão minha. Eu quero porque eu quero. Eu acho legal e aí eu vou lá e coloco no projeto. Tá bom, eu estou investindo o meu tempo para aprender sobre Zero Me Kill. Então eu vou lá na minha casa, eu aprendo tudo que dá para aprender sobre ele e eu levo para a empresa. Beleza. Isso importa? Não. Porque o projeto é da equipe. E existe um investimento que é da equipe. E além do investimento da equipe, tem o investimento da empresa. Porque a lucratividade da empresa vai baixar. Por quê? Porque vocês estão adotando um framework novo, existem muitas dúvidas, ninguém é maduro o suficiente, as referências técnicas elas ainda não foram construídas. Então, tipo, mesmo que seja uma decisão arbitrária ou seja errada, você foi lá e decidiu colocar porque você quis, não adianta você achar que vai estudar tudo sobre isso na sua casa no final de semana e vai chegar craque na segunda, porque o investimento nunca é só seu. Investimento é sempre de todo mundo. exatamente. E assim, leva um tempo, né? Você tem essa curva a curva de investimento de tempo que você precisa ter, e às vezes monetário, porque você precisa de cursos ou então alguma coisa mais específica, para o aperfeiçoamento das pessoas para usar aquilo que você está propondo. E assim, até que todos os membros da equipe consigam usar isso de uma forma plena, a empresa investiu tempo. Porque a lucratividade pode ter caído e às vezes cai muito. Até você ter a equipe toda trabalhando assim em pleno voo, já conhecendo todos os building blocks que existem dentro do framework, né? Então, qualquer membro da equipe consegue rapidamente visualizar o que precisa ser feito, projetar alguma solução. A escolha da ferramenta vai impactar em todas as camadas da empresa. Então, se você decidiu Sim. usar, tipo, qualquer que seja a lib, saiba que a empresa inteira está dependendo da sua escolha, entendeu? Por mais banal que seja. Pois é, isso é uma coisa que às vezes acaba escapando, não sei, do nosso ali do nosso mapa mental ali de decisões, enfim, e que a gente esquece que estamos trabalhando para uma empresa e para atender um cliente, assim, e não para atender aos nossos desejos e necessidades. Claro que estamos sendo pagos para agregar com nossa expertise, né? Então, claro que a gente sempre vai tentar contribuir, mas é importante a gente entender o contexto daquela contribuição, né? E saber se aquela contribuição que a gente quer fazer cabe no projeto, cabe no momento, cabe na empresa e no time. Exatamente. Para a gente não
de novo, não ficar refém da tecnologia e para que seja legal, né? Porque, poxa, é tão legal quando você enfim consegue colocar algo que você entende bem, você tem prazer de trabalhar em um projeto que tá zoado, ou então numa equipe que tá zoada. É tão gratificante, né, quando você vê a parada rodando depois e tal, sem estresse, sem problemas. Porque a gente já tem tanta coisa para preocupar a gente no dia a dia que a gente ainda vai colocar os pés pelas mãos porque a gente, sei lá, tava embrecado sobre qual framework de teste vai usar, entendeu? Tipo, gente, não, né? Não vamos perder tempo nisso. Vamos escolher o momento certo, né? E lembrar que é um investimento de todo mundo. É um investimento seu, é um investimento da equipe, é um investimento do gestor, é um investimento da empresa. E do cliente, né? Que está esperando que você faça o to-do do README lá do projeto para poder lhe entregar o que ele quer. Né? Quando a gente está pesquisando por tecnologia, lib, framework, o que quer que seja, a gente sempre tem um pezinho querendo, na real, inovar, né? Assim, no dia a dia a gente sempre está querendo mudar para ficar melhor, para ficar mais fácil, para ficar mais na crista da onda, né? Para ficar mais atualizado. E assim, a gente tem que parar para pensar nos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que podem influenciar na escolha da tecnologia que a gente vai usar. Então, dando um exemplo, digamos, eu vou apresentar dois tipos de problema, e aí vocês pensam, nossos queridos ouvintes, se qual desses dois tipos de problema se aplicam na sua vida e no seu dia a dia. Então, qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é porque o life cycle dos objetos que estão sendo criados pelo DI que você utilizou, eles estão sendo criados por padrão de forma transiente e estão onerando a aplicação porque o reaproveitamento disso entre thread está baixando a performance da aplicação. Só para complementar, DI é Dependency É, Injection isso. ou inversão de controle. Isso. Então, você percebeu que o lifecycle dos objetos que o seu injetor de dependência está criando, ele está criando por padrão transiente e isso está onerando a aplicação de alguma forma. Certo? Porque ele devia ser scoped, por exemplo. Ou então porque tem pontos que deveria ser singleton, etc. Tá, esse é um tipo de problema, certo? Qual que é o segundo problema? O segundo problema é quando eu viro para você e falo: a injeção de dependência não funciona. Simples assim. Ah, isso aí é triste. Simples. Isso é um exemplo que pode ser para qualquer coisa, certo? Então, tipo, por que eu estou perguntando isso? É porque na primeira pergunta fica bem claro o problema que você está enfrentando. Isso significa que você e a sua equipe conhecem o problema que vocês estão enfrentando no dia a dia de vocês. Vocês sabem. Ou seja, o que precisa, o que está acontecendo por baixo dos panos, qual que é a deficiência aqui? Poxa, ele está criando um objeto transiente, deveria ser singleton ou deveria ser scoped, né? Tá. Então isso denota conhecimento da ferramenta que você está usando. Enquanto que a segunda pergunta é uma questão técnica. Tipo, não é do framework. O framework, ele não é responsável por te ensinar a entender como que é o ciclo de vida de um objeto, de uma instância de classe, entendeu? Então isso é muito mais abaixo, entendeu? O seu problema é realmente a ferramenta que você está usando ou é o débito técnico que você e a sua equipe podem ter? Tipo, eu não sei o que é injeção de dependência e isso está me causando problemas. Então a inovação ela pode vir nos dois sentidos. Ela pode vir tanto na escolha e na adoção de tecnologias, como também na mudança de comportamento, na disciplina pessoal, né? Pois é, então, isso que tu falou da disciplina, é bem interessante. Por exemplo, uma maneira de você gerar inovação sem praticamente mudar as tecnologias do seu projeto é, por exemplo, eu vou testar o meu projeto. Você já pensou nas implicações de se testar um projeto? É. Né? Porventura, você já teve algum projeto? Ele foi construído e os únicos testes feitos eram do time de teste. Fora isso, né? Isso. Imagina o grau de incerteza aí, né? Ou seja,
Você praticamente, né, assim, não sabe o que está acontecendo lá. É, Né? Você sabe que tem fluxos que estão sendo executados de alguma maneira. Então, assim, esse tipo de prática, ele vai te preparar vai te dar maturidade para inovar, isso. né? Eventualmente com tecnologia, mas a maioria das vezes, as inovações que você tem que tentar de cara incluir nos projetos são essas que vão melhorar a qualidade e a instrumentação do projeto. Até porque isso aí acaba ficando meio que invisível porque a gente fica chamando de refactoring. É, Só que muitos refactorings, você pode injetar inovação, você pode trabalhar inovação. Só que aí muitos não gostam, eu não sou tester, eu não sei o quê. Gente, assim, não existe mais isso. acabou, né? Essa Assim, um separação desenvolvedor e que não acabou. tem. Pois é, então assim, não existe. Assim, hoje, desenvolvedor, isso aí até é outra coisa interessante, é um adendozinho aqui, um parêntese. É, desenvolvedor hoje, ele tem que testar, ele tem que instrumentar a aplicação para ser testada, Sim. né? E, inclusive, ele tem que ter noção de armazenamento, porque isso pode influenciar no jeito dele construir. Do mesmo jeito, ele está absorvendo atividades que antes eram dos DBAs. O DBA já sai, vai fazer outras coisas. Não é que sumiu o papel de DBA, porque bancos, se bancos sumirem, some a nossa. A gente perde a razão de ser, porque se eu não, se eu não tiver o histórico do que está acontecendo, se eu não conseguir persistir o estado da aplicação que eu estou rodando, não faz sentido para o usuário pura e simplesmente o Banco e momento, aplicação né? são cada vez uma coisa só, né? Porque o Estado deixou de estar segregado numa aplicação chamada banco, né? E ela está dentro da própria aplicação também, né? Então Exatamente, mudou muito a exatamente. dinâmica Então, como a gente se relaciona. pois é, então, e aí coisas que o desenvolvedor ele podia delegar, hoje ele não pode mais, né? E o DBA está fazendo outras coisas, está preocupado com engenharia de dados, com, enfim, né? Em dar o suporte para o cientista de dados que mais na frente ainda vai estar trabalhando e reapresentando essas informações e eventualmente alimentando estruturas que você, desenvolvedor, projetou lá no seu modelo de leitura, enfim, no seu modelo de agregação com DW e por aí vai. Ou seja, a gente tem hoje uma relação bem mais complexa, então não cabe mais ficar, às vezes, eu não sou tester, eu não sou DBA, ou não, né? Assim como o considerar base relacional como a base padrão para aplicações, né, também, né, não é uma realidade. Mas também não significa que você não possa mudar o jeito de usar a base relacional antes de tirar a base relacional e querer se aventurar em outros tipos de, de serviço de banco de dados, né? Perfeito, Adriano, perfeito. A gente sempre quer fazer mais e melhor, né? Isso significa que as tecnologias, elas nos permitem alcançar produtividade e eficiência nos projetos, né? Só que, tipo, a gente primeiro precisa pensar se o que a gente está disposto a fazer vai trazer isso, né? Como é que a gente responde, por exemplo, ao questionamento de essa tecnologia, ela só adiciona complexidade ou ela tem benefício? Tipo, e o benefício é maior do que você. Ele se estende para toda a empresa, né? A gente precisa responder isso para saber o tamanho do buraco que a gente vai entrar. Porque toda escolha, ela tem bônus e ônus, né? Tudo tem bônus e ônus, não tem nada que é 100%, porque Aham. senão, pessoal, a gente foi para a Lua há muito tempo atrás, né? Então, naquela época, não tinha nada do que a gente tem hoje, certo? Aham. Então, assim, por exemplo, a Apollo foi para a Lua numa época que a gente nem sonhava com JavaScript. Então, assim, tipo, a gente precisa responder isso para saber o tamanho do buraco, e isso significa conhecer bem o projeto,
conhecer bem o cliente. Isso nos ajuda a tomar a decisão no momento certo, né? Para inovar, a gente precisa dar um passo para trás e dois para frente, entendeu? Tipo, eu quero adotar essa tecnologia, mas ela não é boa apenas para mim, ela é boa para o projeto. A gente vai ter menos custo, mais eficiência e a gente vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Beleza. E o ônus que nós vamos pagar por isso vai ser invisível, ele vai ser transparente, porque não vai ser coisas que nos prejudicam, ou então o que prejudica não é importante, não faz parte do escopo do projeto, esse tipo de coisa, entendeu? Pois é interessante considerar isso e dentro desse cenário de escolha, um outro fator é preparar o time, né? Essa questão dos passos atrás, né? Eu considero que enquanto você está desenvolvendo com um determinado conjunto de tecnologias, você já tem que ter pessoas dispostas a olhar um pouquinho mais à frente, assim. Então, esse passo atrás, essas pessoas que você descola um pouquinho podem ajudar exatamente numa melhor avaliação, né, desse impacto no seu negócio, assim, porque tem tecnologia que você acha que está agregando e no fim você está mudando seis por meia dúzia e não vai trazer o ganho, vai acabar sendo só uma escolha pessoal e assim, escolha pessoal realmente não vale a pena o risco de você injetar exatamente esse custo da tecnologia gratuitamente na sua empresa, né? Porque tudo que você integra num projeto da sua empresa, ele vira tecnologia da sua empresa, porque você vai ser responsável por aquele projeto durante algum tempo, ou eventualmente muito tempo. Beleza, e como nós fazemos, né, Adriano? Assim, como eu já comentei antes, a gente basicamente passou o episódio inteiro dando uma mensagem que é bem clara, né? Tipo, não ponderem, não tomem decisões unilaterais, que sejam arbitrárias, voltando só para o teu escopo pessoal. Vamos olhar para a equipe, para o projeto, para o momento, para o cliente. E assim, como é que a gente então. Isso significa que a gente não adota tecnologia nova? Claro que não. A gente está o tempo todo colocando, mas a gente está colocando no momento certo, né? Isso dá uma agonia, porque às vezes a gente fica um tempão segurando alguma coisa no bolso, né, Adriano? Tipo, quero usar Aham. isso, quero usar isso, quero usar isso, e o momento certo não vem. E por que o momento certo não vem? Porque, como a gente comentou no bloco anterior, quando você vai colocar um projeto, é um investimento, você vai estar levando. Melhor do que você levar sozinho e ser o responsável técnico por isso, é se três pessoas levarem, certo? E melhor do que três? Cinco. Melhor do que cinco? 10. Ou seja, quanto mais pessoas a gente tem engajado, né, comprando a ideia, estudando, investindo tempo naquilo, mais fácil é adotar as coisas, né? Então, assim, eu sempre olho para a equipe. Eu começo olhando sempre olhando para a equipe. Quais que são as principais deficiências da equipe? Quais que são os pontos fortes da equipe? Entendeu? Qual que é o risco do projeto? Então, assim, você sempre tem afinidades, né? O rapaz gosta mais de Sim. tecnologia X, ou então o cara gosta mais Aham. de Y e tal. Como é que você tira proveito disso para fazer a galera evoluir, né? Tipo, e você conseguir estar implantando coisas. Porque, por exemplo, se eu estou querendo implantar um framework JavaScript por algum motivo específico, eu quero que ele funcione facilmente, eu quero trabalhar com tipos de dados lá no client-side, então eu vou escolher o TypeScript, quem é que adota TypeScript? Não, eu gosto mais de trabalhar com um funcional com o JavaScript puro, então, beleza, eu vou olhar para isso. Então, assim, tem um cara X que gosta muito disso, então eu vou aproveitar esse cara X para me ajudar. Entendeu? Então, tipo, você cola aqui, vamos ver uma parada juntos. Então, tipo, você pega os perfis,
da galera e já vai montando esse mapa. Porque você tem deficiências dentro de uma equipe, você sempre tem. E aí, tipo, você casa as tecnologias com essas deficiências para você conseguir ter mais maturidade, para você amadurecer a equipe, para chegar num ponto de que não importa mais a tecnologia que você vai colocar ali. O pessoal tem uma disciplina, entendeu? Exatamente. E aquela disciplina leva o pessoal a se aperfeiçoar em qualquer coisa que você joga. Porque você valorizou as qualidades e você lidou com as deficiências, entendeu? Então, tipo, é olhar isso, alinhar isso com a decisão técnica. Pois é, então, isso aí é o que eu chamo de inovação como cultura, assim, né? Então, de fato, olhar para o time. Todo time tem os disseminadores, tem o pessoal que consegue aprender e compartilhar esse conhecimento que ele adquiriu, né? Então, é importante que o sênior ou o diretor olhe para o sênior olhe para o time, o arquiteto, enfim. As pessoas que não ficam na ponta, ou às vezes mesmo um desenvolvedor na ponta mesmo, pode ser júnior e tal, porque esse tipo de visão ele não é restrito a quem tem mais experiência. Às vezes o júnior ele já tem experiência, ele já é mais, como é que eu posso dizer, mais criterioso, então e ele consegue ver as tecnologias, ver o que está acontecendo. Então, assim, eu gosto de eu faço isso que o Douglas falou também, de identificar os perfis e mostrar coisas e apresentar possibilidades e estar sempre conversando de alguma coisa, que ali a gente está sempre com aquele clima de falar de coisas diferentes, seja no uso, seja na novidade mesmo tecnológica, né? E fora isso, eu gosto de olhar tecnologias de duas maneiras, assim, uma de longo prazo e uma de curto prazo, né? Então, tá, qual é essa para determinadas eu vou classificando as tecnologias. Que uma coisa que se a gente que a gente for se a gente for olhar para o mercado hoje, todas as grandes empresas de cloud, Netflix, PayPal, Google, Yahoo, enfim, Facebook, todos eles têm diversos projetos tecnológicos, tem bancos, tem frameworks de processamento de dados, tem frameworks de replicação, tem bibliotecas, tem milhares de coisas. Por que isso? Né? Porque eles já conseguiram estabelecer essa cultura de inovação de forma que a empresa já usa o que ela mesma produz e ela já dissemina isso para os outros, né? E acaba que para as empresas menores é mais, em tese, mais barato pegar algo que já foi desenvolvido e usado por alguém grande do que criar o seu, né? Então eu gosto de saber o que está acontecendo, né? Acho que a minha principal fonte de informação para ver esses alinhamentos é o gráfico da Infoque, né? De Early Adopters, Ah, né? sim, é muito Então bom mesmo e muito normalmente completo. pois é, então, os relatórios deles, para mim, são os melhores. Eu costumo adicionar as tecnologias no meu que me interessam no meu, digamos, no meu tracking quando ela começa a aparecer nos early, que é onde a gente vê como as pessoas estão pensando em usar determinada coisa ou como eles estão usando. Tem os que usam o negócio realmente quando está nascendo, né? E eu gosto de olhar e ver como é que a coisa vai acontecer, até porque nesse momento a gente já pode ver se ela vai ser interessante para ti ou não, assim, porque em muitos casos ela vai ser para uma situação específica ou para um tipo de produto que não te atende, né? E outra, muitas tecnologias disponibilizadas pelos grandes hoje fornecedores aí que eu citei, elas são feitas para trabalhar com kits específicos, né? Se você for olhar as ferramentas do Apache, elas foram feitas para
para que se use todo o stack do Apache, né? Desde o Hadoop, Apex, Zookeeper, HBase, Spark e por aí vai assim. Então todos são feitos para serem usados de forma coordenada, né, e de maneira eficiente. Alguns já estão descolando. O Apache, o Spark, por exemplo, você já consegue usar fora, mas ele ainda depende do Zookeeper, ainda tem dependências. Então, eu costumo olhar para o curto prazo, poxa, o que que eu posso usar hoje? Qual é o impacto hoje dessa tecnologia no meu projeto? E a longo prazo, né? Porque uma coisa que a gente tem que considerar é o técnico desatualizado é mais caro do que a mudança, a transição de tecnologia, né? Sim. Assim, uma empresa, porque o técnico obsoleto, a empresa fica obsoleta, E o né? time fica obsoleto às vezes por causa do cara, né? Exato, né? Então, assim, é muito perigoso deixar se cultivar a mentalidade de que tudo é complicado, né? Tudo é difícil, tudo, não, isso aí não dá, não confio, não funciona. Então, esse jeito aqui atende. Então, assim, esses pensamentos são complicados. Então, é importante manter uma mentalidade de inovação, mesmo que, como o Douglas falou, não se use a inovação naquele momento ou não use imediatamente, né? Mas que se façam treinamentos, se façam ciclos de bate-papo lá, os cafés com código, né? Desenvolvedor em geral, a gente de tecnologia gosta de falar de tecnologia no horário de trabalho. A gente está trabalhando e está falando ao mesmo O tempo, assim. problema é que a Então, gente gosta de falar fora do horário de trabalho também, né? Isso é tipo, aham, o cara aham. fica o dia inteiro, a gente pode ficar o dia inteiro falando disso. Eu não tô falando que é saudável, mas tipo, que a gente faz, né? Tipo, acontece. E eu gosto muito também de, assim, nós podemos olhar os Trend Topics e eles vão dar uma visão clara do que a comunidade está adotando em uma janela de tempo, né? Em algum momento do tempo. Então, sei lá, hoje os principais frameworks X são esses, nós temos essas bibliotecas aqui, etc. O Trend Topic é uma referência, né? Ele é uma referência daquele momento sobre algo que está sendo valorizado ou não valorizado. O que está quente, né? Só que assim, é quando a gente começa a olhar para a comunidade é que a gente vai saber o real suporte que nós vamos ter, né? Quando a gente olha para a Aham. A comunidade, vitalidade, né? exato, a gente vê, por exemplo, com que frequência a biblioteca é atualizada, o nível de adoção. Por exemplo, eu trabalhei num projeto, Os problemas os que ela problemas que vai ela tendo, tem, né? as dúvidas que as pessoas têm, porque se muita gente tem a mesma dúvida, porque talvez alguma coisa é nebulosa naquele framework. Eu encontrei uma Aham. vez, eu trabalhei com Spring.net, é a versão do Spring, só que para .NET. Pá, mas tu Sim, nem tem idade para mexer com Spring.net, cara. Isso então, aí, para você ter que ideia, a isso? última atualização no GitHub que eu tinha consultado, posso até olhar aqui de novo, mas era algo de 2010. Entendeu? Tipo, o Spring.net simplesmente foi abandonado, entendeu? Pouquíssimas pessoas dão Cara, suporte. o, o, o Spring, assim, sem querer te interromper, mas fazendo, assim, o Spring, ele foi o que me fez usar Java. Quando eu vi o port para .NET, eu Maravilhoso. falei, pá, que legal. É, mas não Mas foi. ele faz parte daquele conjunto de projetos que são bons, que a ideia é fantástica, mas que nasceu morto, assim, né? É, Assim como o Monorails com isso, o isso. E Castle, a com o gente Windsor, tá, assim, inclusive, que... só deixar claro que a gente tá falando do Spring pra .NET, tá, pessoal? Spring pra Java é outro mundo, é uma parada, tipo, Aham. tipo, é muito evoluída, tem muita coisa. Mas o projeto do Spring, .NET, pô, sei lá, pode ser que tenha mais atualizações agora, mas não importa, a comunidade simplesmente não deu muita bola para a versão .NET. Então, não Exato. justifica você que trabalha no projeto Java colocar um Spring no projeto .NET, entendeu? Porque tu não vai ter suporte, você não vai ter apoio, não vai ter ninguém lá com você quando você pegar aquele bug em prod faltando meia hora para ir embora na sexta-feira, entendeu? Então, assim,
Você tem que olhar para a comunidade e tem que olhar para as dependências do projeto. Porque, assim, o seu projeto, ele vai permanecer por quanto tempo o cliente quiser. O framework, o Trend Topic não. O Trend Topic semana que vem é outro. Entendeu? Então, vou pegar a stack do Netflix, vou pegar a stack do Facebook. Primeiro, você se lascou por fazer isso, porque eles não têm uma, né? Tem várias stacks, né? Cada um para um objetivo. E assim, as tecnologias elas mudam, mas o projeto do seu cliente pode não mudar na mesma frequência. Né? Como é que você vai ficar depois que a comunidade abandonou uma parada que você escolheu? Então, assim, tem que olhar para a Exatamente. comunidade, tem que olhar para as dependências do projeto para saber, por exemplo, se você não está entrando numa cilada, se você está entrando, se você tem muito código que não é gerenciado, por exemplo, que está consumindo de forma indireta ali por causa que uma biblioteca que você importou e você nem sabia que existia, usa. Entendeu? Ou então, tipo, você tem um monte de exception que é abafada pelo SO, pelo framework, e você só vai ver quando você tira um dump de memória. Ah, por que que você não viu? Ah, porque tem um monte de dependência zoada que tá estourando exception que você não pega, saca? Então, assim, temos que prestar muita atenção na comunidade, nas dependências, para a gente tomar uma decisão que não vá nos dar só prejuízo, dor de cabeça e muito xingamento, né? Pois é, então. É bem por aí, Douglas. Foi interessante tu trazer o Spring.NET, que ele morreu na primeira camada, né? E morreu A tem ideia tempo, é né? fantástica, assim, ó. É, a injeção na raiz, Model Driven Architecture e tal, mas puf, ninguém comprou, né? Assim como Subsonic morreu também, e outros, né? Que a ideia era muito boa, mas a cultura da comunidade era diferente. E não tente ir contra, assim, a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que seguir a, a grande maioria só porque é a grande maioria, assim. É É, importante exato. você avaliar se aquilo ali, assim, a gente sempre tem uma margem de possibilidades, né? Assim, tem um range de possibilidades ali, né? Com margens bem definidas que a gente pode variar dentro de cada tecnologia, né? Seja em Python, seja em .NET, Java, enfim, né? Cada linguagem tem os estilos, mas tem elementos que você não pode querer tirar, né? É isso que eu quis dizer. Bem, pessoal, está chegando ao fim agora mais um episódio do Road Dev Podcast. Lembrando vocês que a gente está acessível, né, através do e-mail contato@road2agility.net, onde vocês podem estar enviando dúvidas, feedbacks, sugestões, críticas. Pode estar mandando tudo pra gente no contato que nós vamos estar lendo com muito carinho, tá bom? Vocês encontram a gente também no Twitter, que no caso é o Agility2, e também no Insta, que é o Road to Agility. Nós temos também um blog, o road2agility.net, onde vocês vão encontrar muito mais informações sobre tudo que nós falamos aqui. Pessoas, processos, tecnologias, arquitetura, tudo isso está lá e muito mais, com artigos mais aprofundados, onde a gente consegue escavar mais dentro das tecnologias de vários temas que a gente comenta aqui no programa, né? Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana neste mesmo bate-canal. Até mais, pessoal. Falou, valeu, pessoal.